Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Bárbara e hoje nós vamos falar sobre as famílias do passado, tá? Na disciplina de História. E vai ser da página 231 a 234. Lembrando que a parte de revisão do praticando é para ser feita. Aí nós vamos estar encerrando a História hoje. Vamos lá? Todo mundo pegando o livro, com a ajuda do papai e da mamãe. E vamos abrir na página 231. Hoje nós vamos conhecer as diferentes formações familiares ao longo do tempo, compreender a importância das famílias e definir o conceito de família, né? Nas últimas aulas aprendemos sobre como podemos pensar a nossa própria história e que fazemos parte de uma família. Mas você já parou para pensar se todas as famílias são iguais? A gente sabe que não é, né? Cada um tem uma família diferente da outra, né? E no passado, será que era da mesma maneira? Então a gente vai observar as imagens abaixo, que nós temos no livro aí, de uma família. São duas famílias diferentes, né? A família é o primeiro grupo que você convive e aprende lições que leva por toda a sua vida. Mas o que é a família? É a definição da família, vem se transformando com o tempo. Assim, com a definição de muitas outras coisas. No passado, a família era considerada o conjunto de pessoas que têm o mesmo grau de parentesco e detêm um vínculo sanguíneo. O grau de parentesco está relacionado à genética dos pais, ou seja, o filho que nasce da barriga da mãe carrega as características físicas dos seus pais. Agora a gente vai passar para a página 232. Ao longo do tempo, as possibilidades de estrutura da família se modificaram. Com isso, recebeu um novo significado, que é o conjunto de laços afetivos de quem mora na mesma casa ou não. Os laços afetivos referem-se à união de pessoas pelo amor. Exemplo: quando uma criança é adotada, a ligação com a sua família não é pelo grau de parentesco, mas sim pelo afeto e cuidado, né? Então, essa criança ela foi adotada, ela não nasceu da barriga dessa mamãe, né? Mas ela é adotada e tem todo o carinho dessa mãe. Outras diferenças para as famílias do passado são a quantidade de filhos, que eram muito maiores do que atualmente. As mães inclusas no mercado de trabalho, essas mães que trabalham hoje, né? Assim como a tia Bárbara, né? Tem muitas mães que também trabalham, né? Muitas dessas mães, assim como está exemplificando aqui no livro, hoje, nos dias de hoje, tem poucos filhos, por causa da carga horária do trabalho, né? Mas vamos continuar. As mães inclusas no mercado de trabalho, e não apenas dedicadas às tarefas domiciliares, e a composição das famílias, que podem ser formadas de diferentes maneiras. No passado, os pais tinham mais de 2 filhos. Alguns tinham até mais de 10. Olha isso, gente. A casa vivia cheia, mas dependendo da situação financeira, a família passava dificuldades, pois não tinha recursos suficientes para alimentação, medicamentos, entre outros. Atualmente, a quantidade de filhos foi reduzida. Em média, os pais têm 2 filhos. A grande maioria das mães, mulheres, eram donas de casa, cuidavam da higienização do lar, alimentação e da educação dos filhos. E os homens trabalhavam. Hoje a gente vê que é bem assim diferente, né? A maioria das famílias mudaram muito, né? As mulheres também trabalham em casa, né? Tem a dupla jornada, né? A chamada dupla jornada. Elas trabalham em casa e trabalham também, né, na rua. Hoje, as mulheres estão cada dia mais inseridas no mercado de trabalho para ajudar no sustento de sua casa e também por satisfação pessoal. Então, hoje as mulheres também trabalham muito para ajudar nas famílias.
Agora a gente vai para a página 233. Acompanhe com a tia, com o livro, com a ajuda da mamãe. E agradecer aqui, deixar para agradecer as mamães que estão me ajudando. Esse momento vai passar, vocês estão no meu coração, estou com muita saudade. Vamos lá? Ó, na página 233. Antigamente, as famílias eram formadas por um pai, uma mãe e seus filhos. Com o tempo, novas formas de composição familiar começaram a ser aceitas. Algumas com apenas o pai e os filhos, somente a mãe e os filhos, ou a avó e avô com as crianças, entre outros tipos de formação familiares. Então, a gente pode observar na parte de cima do livro, 2 tipos, né, de figuras, né? E abaixo também tem 2 tipos de figura, uma com o pai, né, lendo uma historinha para a filha e uma com a mãe lendo a historinha para a filha. Apesar das diferenças, existem semelhanças das famílias do passado com as atuais. São o cuidado, o afeto, os ensinamentos de união, respeito, honestidade, humildade e responsabilidade. Portanto, a importância das famílias não está apenas na sua estrutura, formada pelo pai e a mãe, avós, tios, ou somente por um pai ou só por uma mãe, ou integral de parentesco, mas sim na educação e no afeto que cada um transmite. Tá bom? Então, gente, a gente vai passar agora para a página 234, que são atividades. A 235 também são atividades para fazer. A 236, 237 também são atividades para fazer. A partir da 238, a gente entra no praticando. São aquelas revisões gerais que a gente sempre aborda no final, né, da disciplina. Aí nós chegamos no final aqui de história. Aí vai na 238, 239 até a 240. E nós encerramos aqui a disciplina de história, tá bom? Aí é para fazer todas as atividades. A tia deixa aqui um abraço para vocês, tá bom?